Olá, boa noite, tudo bem? Feliz sábado para você. Mais uma noite de festa, uma noite especial, aonde nós vamos estudar a palavra de Deus. Com certeza já vivemos momentos aqui muito especial, aonde nós tivemos o privilégio de cantar louvores ao nome de Deus. Mas agora é a hora de você abrir a Bíblia, é hora de você fazer uma viagem especial dentro da palavra de Deus. E hoje é o terceiro episódio da nossa série. E hoje o título é A Maior História de Amor. Daqui a pouquinho a gente vai viajar nas páginas da palavra de Deus. E você vai ter o privilégio de poder refletir e pensar um pouquinho nessa bela história de amor. Obrigado, porque você está aí conectado com a sua família, com os seus filhos, com o seu amigo talvez. Mas eu gostaria de pedir assim, de todo o coração, que você pudesse compartilhar esse link com alguém que não é cristão ainda. Alguém que ainda não tomou a decisão ao lado do Salvador. Alguém que não é batizado ainda. Alguém que não é adventista do sétimo dia ainda. Alguém que não tomou a decisão. Porque você enviando o link para ele, ele vai assistir e Deus vai falar o coração dele. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, tudo bem? Então você está tendo o privilégio, a oportunidade de pregar agora, ok? Por meio aí do seu celular, do seu notebook, tablet, enfim. É só você enviar o link para aquela pessoa que você tem um carinho especial, que você gosta muito dela e que você quer ver ela no céu com você, tá bom? Então não esquece, compartilha, ok? Compartilha a esperança. E eu quero fazer um apelo para você que é líder de igreja, ancião de igreja. Por favor, compartilhe esse link, mande para os seus amigos, mande para os irmãos, tá? Quanto mais pessoas ouvindo a palavra de Deus, melhor ainda, ok? Então, que você seja de fato um instrumento do Senhor, um anjo da esperança, compartilhando a palavra do Senhor por meio da internet, ok? Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, tá bom? Se inscreve no canal, já curte aí o vídeo, porque quanto mais pessoas serem alcançadas com esse canal, com esse conteúdo, mais vidas salvas para o reino de Deus, amém? Ok. Eu quero pedir agora que você pegue a sua Bíblia agora. Vamos lá, pega a sua Bíblia, porque aqui o que importa não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. Então pegue a sua Bíblia aí, porque a gente vai ler alguns textos nessa noite. Textos que vão falar o teu coração, que vão trazer para o teu coração, com certeza, alento, paz e esperança, ok? E antes de ler o texto, eu queria fazer mais uma oração com você. Você pode fechar seus olhos agora? Vamos orar? Maravilhoso Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos em Tua presença mais uma vez. E aqui estamos, ó Deus, porque nós precisamos de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós vamos abrir a palavra agora, e nós queremos que o Espírito Santo seja o nosso professor. Ilumina a nossa mente para entender, Senhor Deus, os Teus propósitos. Essa pessoa que está tendo contato com a Bíblia agora, essa pessoa que está recebendo, Senhor Deus, a palavra de Deus agora, que ela seja impactada, que ela seja transformada pelo poder do Evangelho. Abençoe este lar, abençoe este irmão, esta família, que o Senhor possa conduzir cada um de nós para mais próximo da fonte da salvação. Conduza a nossa mente no estudo da palavra, em nome de Jesus, amém. Ok, na primeira noite nós estudamos sobre a origem da Bíblia, a carta de esperança, a palavra de Deus como sendo um livro inspirado e autoritativo. Ontem à noite estudamos sobre a origem do mal, porque os inocentes sofrem, e ali vimos que diante da proposta de Satanás, Adão e Eva cederam à tentação, e aí veio então muitas dificuldades para a humanidade, inclusive a morte. E não foi apenas a morte física, nem tampouco a morte espiritual, mas a morte eterna. O último
texto que nós lemos ontem foi Romanos 6, 23, que diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A ideia é simples: o homem pecou e merecia morrer, o homem desobedeceu e merecia pagar por isso, mas Deus disse: eu não posso permitir que o homem morra, eu não posso permitir que o homem seja condenado, eu não posso permitir que o homem seja lançado nas trevas para todo sempre. Eu tenho um plano estabelecido para a humanidade, e é chamado de plano da salvação. E a ideia hoje é nós estudarmos o que é o plano da salvação, como ele foi escrito, como ele foi cumprido, quantos serão salvos por meio desse plano. Será que todos, só alguns? Todos são eleitos para serem salvos, ou tem um grupo seleto? Como é que funciona isso? Como é que Deus, ele lida com essa situação? Tudo bem? Aí eu quero que você agora abra a sua Bíblia, por favor, vamos lá? Romanos capítulo 5, nós vamos começar com Romanos capítulo 5, capítulo 5 do livro de Romanos, tudo bem? Eu vou aguardar você encontrar aí, tá? O texto bíblico. Romanos capítulo 5 é o texto que nós vamos começar a ler neste momento, ok? Romanos capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. Isso mesmo, diga amém aí você também. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim a palavra de Deus, no verso 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ei, olhe para cá, por favor. Olha só a ideia que Paulo está trabalhando aqui. A ideia de que o pecado, ele trouxe para a humanidade muitas consequências. E Paulo diz que o pecado entrou por meio de um só homem, ou seja, por meio de Adão, mas também por meio de Eva, o casal. Eles foram os primeiros a desobedecerem a Deus, a quebrar a aliança com Deus, a pisar os mandamentos de Deus, a fechar a mente para a voz e o toque do Espírito Santo de Deus. Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e como consequência a morte veio também no pacote. Ou seja, o pecado trouxe muitas consequências, inclusive a morte. Aí você pode falar: pastor, então eu não tenho culpa no cartório, porque quem pecou foi Adão, quem pecou foi Eva, e a Bíblia está dizendo, pastor, que o pecado entrou por meio de um só homem, e assim veio a morte também. Ei, olha para cá, mas o texto também diz que todos os homens pecaram. Não foi só Adão e Eva, todos, eu e você. Nós continuamos pecando, continuamos transgredindo a lei de Deus, pisando os seus mandamentos, trazendo tristeza ao coração de Deus, trazendo tristeza ao Espírito Santo, com nossas escolhas, com nossas decisões, talvez com relacionamentos errados, talvez com nossos vícios, com muitas coisas ruins que nós praticamos. Tudo isso traz tristeza ao coração de Deus, tudo isso traz tristeza ao Espírito Santo de Deus. Aqui o texto diz que todos os homens pecaram, todos, e eles estão destituídos da glória de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, a glória de Deus se afastou deles, se apartou deles, a comunicação face a face foi interrompida, foi bloqueada, foi feito ou causou então um grande abismo entre Deus e a humanidade, e a morte eterna passou agora a fazer parte desse projeto chamado pecado. Todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando nós olhamos o cenário do mundo, nós temos os resultados do pecado. O pecado produziu alienação, isolamento, separação entre o homem e Deus. Assim como uma ilha no meio do oceano, ficou o homem no meio do universo.
talvez sem esperança. Ficou o homem no meio do universo, nas trevas, sem luz, sem esperança, sem salvação, sem graça. E agora então se apresenta o plano de Deus para resgatar a humanidade. Como seria agora essa ideia? Como Deus poderia agora resgatar o homem? Como Deus agora poderia levar o homem novamente ao estado original da qual foi criado? Porque a lei dizia, se o homem pecou, o homem precisa morrer. Alguém precisa pagar o preço dessa transgressão. Adão disse: Deus, eu não quero morrer, eu estou com medo, eu não quero me separar de ti, Senhor, eu não quero morrer para sempre, eu quero viver contigo de novo. Deus falou a Adão: você precisa morrer, porque você pecou, você me desobedeceu. Adão clamou por misericórdia: eu não quero morrer, eu quero continuar em teus braços de amor. Aí Deus falou: tudo bem, eu tenho um plano para resgatar você. Plano da salvação, plano de resgate. Eu queria que você fosse agora para 2 Coríntios capítulo 5, vamos para a Bíblia, vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, como que Deus, Ele começa a arquitetar esse plano, chamado plano da salvação, como que Deus começa agora a trabalhar para resgatar a humanidade. 2 Coríntios capítulo 5, vamos lá? Se você encontrou, diga amém aí, por favor. Não feche a Bíblia, não feche a Bíblia. Eu quero que você acompanhe cada texto bíblico. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 5, nós vamos ler o verso 21, ok? Posso ler? Vamos lá então? Aqui diz assim: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ei, olhe para cá, por favor. Eu quero que você agora compreenda comigo a didática desse texto. O homem havia pecado e, como consequência, o homem deveria o quê? Morrer. Isso mesmo, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Isso, é a morte. Por isso que eu e você não devemos brincar com o pecado. Pecado não é vitamina. Não fique tomando uma dose todo dia do pecado, porque o pecado leva para a morte, destruição. Pecado é símbolo de decepção, de separação, de morte eterna, mas Cristo é símbolo de salvação, salvação eterna. Diga amém. Aqui diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. O plano de Deus era muito simples na linguagem humana. Era pegar o seu filho e entregar para morrer pela humanidade perdida. Parece ser muito fácil isso. Eu tenho certeza que eu estou falando para muitos pais nessa noite. Muitas mães. Eu disse ontem que eu tenho 3 filhos. Lara, Andrews e João Miguel. 3 filhos, e eu sou capaz de morrer por qualquer um deles, pode ter certeza, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Agora, entregar o meu filho para morrer no lugar de alguém, é difícil isso, eu não consigo entender isso, não dá para eu conceber essa ideia na minha mente. Porque o texto diz assim: ele não conhecia pecado, ele não tinha pecado, ele não conheceu o pecado, mas ele assumiu sobre si a natureza pecaminosa. Percebe? Quando Jesus Cristo, ele decide vir a este mundo e morrer no lugar da humanidade perdida, ele precisaria se tornar o quê? Homem. Ele precisaria assumir a natureza humana, ele precisaria se esvaziar da divindade. Na teologia chama-se isso de kenosis. Ele se esvaziou da divindade e ele assumiu a natureza humana, carregada de pecado. E ele vem a este mundo e nasce neste mundo carregado de pecado. E ele assume essa natureza que nós carregamos. E agora,
ele diz, o texto diz, ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós. Ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado. Por quem? Por você. Isso mesmo, por você. Você que está aí assistindo agora. Você que talvez se sente indigno, injusto demais, pecador demais. O Salvador, o Criador de toda a terra, ele se fez pecado por você. O que estava sobre os ombros dele não era o pecado dele, mas era o seu pecado, era o meu pecado que ele estava carregando. Isso não é extraordinário? Isso não mexe com você? Porque mexe comigo. Simplesmente Deus falou assim: ei, eu vou salvar o homem, eu vou resgatar a humanidade novamente, eu vou destruir os resultados do pecado, eu vou tirar todas a ruína, a consequência que o pecado trouxe para a humanidade. E isso vai acontecer como? O meu filho, ele vai morrer numa cruz para salvar a humanidade. Será que foi simples assim? Será que foi assim? Cristo vai lá e morre? Não, não foi. Eu tenho certeza que eles tiveram muitas conversas. Eu tenho certeza que houve um diálogo entre Jesus Cristo, entre Deus o Pai e entre o Espírito Santo, para conversarem sobre a forma como seria esse plano de resgate. E o texto diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. E dentre essas conversas que eles tiveram, os próprios anjos se ofereceram para morrer no lugar de Cristo. Só que a vida de um anjo não era suficiente para nos resgatar. A vida de um anjo não era suficiente para resgatar o homem do pecado, para tirar o homem da condenação da lei, da maldição da lei. Apenas a vida do Filho de Deus poderia fazer isso. Por isso o texto diz: ele não conheceu o pecado, mas ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Que coisa extraordinária. E aí então a ideia básica que Paulo trabalha é que todos nós estamos contaminados com o pecado. E aí vem a pergunta: pode o homem resolver o problema do pecado? Será que eu consigo sair do pecado sozinho? Será que você consegue sair do pecado sozinho? Será que você consegue vencer o vício sozinho? Olha o que diz Jeremias no capítulo 2, verso 22. Lá diz assim: pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa contínua a mácula da tua iniquidade, perante mim, diz o Senhor. Olha só, mesmo que eu me lave com salitre, mesmo que eu busque vários artifícios, o meu pecado, a minha iniquidade vai continuar diante de Deus, porque somente o sacrifício do Filho de Deus pode nos purificar de todo pecado. E agora eu queria que você fosse para o Evangelho de João no capítulo 3, porque esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, eu acredito, pelo menos do Novo Testamento. Olha só como Deus trabalhou essa ideia de entregar o Filho dele para morrer em nosso lugar. João capítulo 3, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. João capítulo 3. Eu queria que você lesse esse texto agora com calma, com reflexão. Não tenha pressa, né? Você está em casa, não é isso? Você está em casa, então você não precisa ir para lugar nenhum agora. Daqui a pouquinho, quando terminar, tu já vai dormir, não é verdade? Talvez você está aí no seu sofá, na sua rede, na cama, não é assim? Então eu queria que você abrisse em João capítulo 3. João capítulo 3, nós vamos ler agora o verso 16. Olha que verso extraordinário. Aqui diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
eterna. Ei, olhe para cá, por favor. Olha o que o texto diz: porque Deus amou o mundo. Eu queria agora que você mudasse um pouquinho a tônica desse verso, ok? No lugar de mundo, eu queria que você colocasse o seu nome agora. Isso mesmo, coloque aí Jéssica, coloque Maria, coloque Alexandre, coloque aí talvez José, coloque Maurício, não sei, coloque o seu nome aí, porque eu vou colocar o meu nome aqui, Geobert, tudo bem? E a gente vai ler de novo agora com reflexão esse texto. Por favor, leia comigo de novo, vamos lá? Porque Deus amou Geobert de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe para cá, por favor. Quando nós lemos esse texto assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso é muito geral, isso é muito universal, mas quando eu coloco o meu nome, isso é mais pessoal, é mais íntimo. Ou seja, Deus olhou para mim como alguém que de fato não merecia salvação, não merecia perdão, não merecia graça, não merecia o céu. O que eu merecia a morte, eu merecia a perdição, eu merecia a condenação, mas Ele me amou. A pergunta é: o que tem em mim, o que tem em você que chamou a atenção de Deus? Nada. Não há nada em você, não há nada em mim que possa chamar a atenção de Deus. Mas pastor, então por que Deus entregou Jesus para morrer por mim? É simples, porque Ele ama você. Não tem explicação para isso. O Pai entregou o seu próprio Filho para morrer numa cruz. O Pai entregou o seu próprio Filho para morrer no lugar de pessoas que não queriam saber de Deus, de pessoas que iriam rejeitar Ele, que iam fechar o coração, que a sua mente estaria entorpecida para o toque do Espírito Santo. Ele não morreu por pessoas justas, Ele morreu por pecadores. E quem é esse pecador? Não pense no ladrão, não pense no delinquente, pense em você, porque eu estou pensando em mim como pecador. Ele morreu na cruz para me salvar. O texto diz: porque Deus amou Geobert de tal maneira, de forma tão profunda, tão singular, tão próxima, que Ele entregou o Filho para morrer na cruz, para que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém fique fora do plano da salvação. Por isso a simbologia da cruz, braços abertos. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. A forma que Deus encontrou para salvar a humanidade foi entregando o seu único Filho para morrer numa cruz. Como isso aconteceu? Agora eu queria que você fosse para o Antigo Testamento. Isaías capítulo 53. Por favor, abra sua Bíblia, acompanhe comigo, vá para lá, para Isaías, por favor. Isaías 53 é o texto que nós vamos meditar agora. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Eu vou esperar você, ok? Encontrar o texto agora. Isaías 53. Você encontrou? Então diga amém. Amém? Vamos ler então. A partir do versículo 3, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Olhe para cá, por favor. Isaías é chamado de o profeta messiânico. Se tem alguém que mais falou sobre a vida do Messias a este mundo, foi Isaías. Há quem diga que se a Bíblia se perdesse e ficasse apenas o livro de Isaías, seria o suficiente para nós compreendêssemos o plano da salvação. E aqui é descrito a forma como o Cordeiro de Deus pagou o preço da sua e da minha salvação. Que coisa extraordinária. E o texto começa dizendo que ele foi desprezado, ele foi rejeitado. Primeiro, ele assume a natureza humana. Cristo é a resposta de Deus para o dilema do pecado. Repito, Cristo é a resposta de Deus para o dilema do pecado. Ele assume agora a natureza podre, caída, e vem a este mundo. O seu nascimento foi um nascimento milagroso, porque ele foi gerado no ventre de Maria, através do Espírito Santo de Deus. A biologia não tem como explicar isso, a medicina não tem como explicar isso, porque isso é milagre. E nasceu na pior cidade da época. Por isso que o profeta Miqueias, ele vai profetizar sobre a vinda do Messias, e ele diz: porventura virá alguma coisa boa de Nazaré. Ele não nasceu na melhor maternidade da época, não. Ele nasceu em um estábulo, em um lugar onde se guardava ali os cavalos, animais. Ele não teve um berço forrado com um belo colchão, mas forrado com palha. E sabe quem foi que assistiu o seu nascimento? Os animais que ali estavam, o seu pai e a sua mãe. E sabe quem foram as suas primeiras visitas? Foram os pastores, que era considerada a pior classe da época, os pastores de ovelhas. Logo no seu nascimento, ele já quebra paradigmas, ele já quebra preconceitos, ele já chama para si aqueles que são menosprezados pela sociedade. Tem a sua infância marcada por tentações, mas ele se manteve firme aos princípios. A Bíblia diz que ele não pecou, ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Passou a sua adolescência, juventude e chegou à fase adulta. Com 30 anos foi batizado no Rio Jordão por um profeta chamado João Batista. E João Batista teve o privilégio de preparar o caminho para o Messias, de endireitar as veredas. E dali em diante ele começa um ministério de cura, de libertação, de perdão e de salvação. Ele veio inaugurar o que seria o seu reino, ou o que vai ser o seu reino na eternidade. Um mundo onde não há injustiça, um mundo onde não há morte, um mundo onde não há pessoas que serão injustiçadas, um mundo onde não vai ter acepção de pessoas. Todo o seu ministério foi marcado pelo amor, foi marcado pela misericórdia, foi marcado pela compaixão, foi marcado pela aceitação, foi marcado pela vida.
mas estava profetizado que ele teria que ir até a cruz. E um dos seus discípulos o vendeu por 30 moedas. Esse era o preço que ele tinha para Judas, 30 moedas. A pergunta que eu faço nessa noite é: qual é o valor do Salvador para você? Você tem vendido ele por quanto? Qual é o valor do Messias para você? Qual é o valor do príncipe Emanuel para você? Qual é o valor do desejado de todas as nações para você? Ele foi espancado, o seu julgamento foi arrumado, ele foi injustiçado, zombaram dele, cuspiram no rosto dele, a noite toda apanhando. Com certeza você já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, baseado em biografias, baseado na Bíblia, baseado em literaturas que retratam a morte do Salvador. Eu confesso que quando eu assisti aquele filme pela primeira vez, eu fiquei chocado. Porque quando você lê aqui, ele foi desprezado, ele foi esmagado, ele foi moído. Isso parece ser muito simples, mas não foi. Porque quando ele foi julgado e condenado, quando ele foi lançado nas mãos daqueles soldados romanos, e eles eram treinados para fazer crueldade, eles eram treinados para massacrar aquele que era condenado, e ele passou a noite inteira apanhando com vários instrumentos de tortura. Por isso o texto diz: ele foi esmagado, ele foi moído, ele foi torturado. Agora pensa comigo, aqueles soldados pegavam aqueles instrumentos de tortura e batiam no corpo do Salvador. Sabe o que ele dizia? Nada. Não revidou em nenhum momento. Porque o texto diz que como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Sabe o que ele via na frente dele? Não era o sofrimento. Sabe o que ele via na frente dele? Não era pessoas chorando. Sabe o que ele via na frente dele? Não era a morte, não era o seu sangue, não era a cruz. O que ele via na frente era você, era a sua felicidade, era a sua família, era o seu lar, era a sua salvação. Foi por você também que ele morreu. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele foi esmagado, ele foi moído, a sua carne foi triturada a noite toda. E depois pegaram uma coroa, não de ouro, porque a de ouro ele deixou no céu, abriu mão por você e por mim, uma coroa de espinhos, e colocaram na sua cabeça. E pegaram um pedaço de madeira, um pedaço de cana, e bateram forte. E aqueles espinhos cravaram a fronte do Salvador. E o sangue lavava o seu rosto. Depois pegaram uma cruz. Usaram a madeira mais pesada da época e colocaram sobre os ombros dele. E ele começa agora a palpilhar o caminho que conduz para o Calvário. Ali ele iria inaugurar agora o que chamamos plano da redenção. E os evangelhos narram que ele desmaiou, ele caiu pelo menos 3 vezes carregando a cruz. A pergunta é: de quem era aquela cruz? Ah, pastor, aquela cruz tinha o nome de outra pessoa, pastor. Aquela cruz tinha a medida, o tamanho de outra pessoa. Então, de quem era aquela cruz? Ah, pastor, aquela cruz era de Barrabás. Não, aquela cruz era sua. Aquela cruz era minha. Quem deveria estar na cruz era você, era eu. Mas ele falou: eu vou carregar a tua cruz, filho. E ele, com esforço, amor, com o corpo dilacerado, é levado para o Monte da Caveira, para o Monte Calvário. Ali
aonde era torturado, morto os piores delinquentes da época. Cristo não era isso. O que ele fez? Apenas amor. O que ele fez? Apenas perdoou. O que ele fez? Apenas conduziu pessoas à felicidade. E quando chega no Calvário, eles tiram as vestes de Cristo. Ei, não pense você que ele foi crucificado como mostra as imagens e quadros, com vestes cobrindo as partes íntimas. Não, ele foi crucificado pelado, nu. Porque em algumas situações, os órgãos do homem eram ali, cravado na cruz também. Não foi o caso do Salvador. Mas a sua roupa foi tirada, e para a vergonha dele estava ali o Eterno, nu, diante de todo o universo. Pegaram 3 grandes pregos, e não foi gentilmente, esticaram os seus braços e cravaram as suas mãos e os seus pés. Depois pegaram aquela cruz, levantaram ele naquela cruz e lançaram a cruz naquele buraco com violência e com o peso de Cristo, no impacto da cruz sendo colocada naquele buraco. As carnes das mãos e dos pés se rasgaram. Crueldade. O sangue derramava gota a gota. Imagine comigo, naquele monte, ao meio-dia, o sol queimava a carne daqueles que estavam na cruz. À noite, o vento frio que vinha da colina. E alguns diziam: tu é o Filho de Deus? Então desce da cruz. Tu é o Filho de Deus, então te salva. Nós iremos crer em você. Menosprezado, rejeitado. Sabe o que ele disse? Pai, perdoa. Eles não sabem o que dizem. O que é isso? Isso é amor. O que é isso? Isso é compaixão. O que é isso? Isso é misericórdia. Foi por você também. O que você está esperando para vir para o Salvador? O que está segurando você nesse mundo de trevas? Vem para Jesus. Ah, pastor, eu preciso mudar muita coisa na minha vida. Ei, você não precisa mudar nada. Quem vai mudar você é o Salvador. Porque a Bíblia diz que você não tem poder para se salvar. Quem vai te mudar é a cruz. Quem vai te mudar é a graça. Quem vai transformar você é o Espírito Santo de Deus. O que você precisa fazer é vir. Ei, vem para o Salvador. Agora é a hora. Sai desse frio gelado. Sai dessa noite que te atormenta. Você não precisa mais carregar sobre os ombros o peso do pecado, porque Ele se fez pecado por você e por mim. Ele carregou a sua cruz. Por que não amá-lo também? Por que não servi-lo? Por que não obedecê-lo? Nós vamos ouvir uma música agora. E eu queria que você refletisse, que você pensasse um pouquinho sobre esse grande amor que Deus tem para com você, para com cada um de nós.
Jesus te chama e tu não vês. Pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba mais? Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, onde tua vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Capítulo 3 e no versículo 20 diz assim a palavra do Senhor: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha que coisa extraordinária. Quem está batendo é porque está querendo entrar. Se está querendo entrar, é porque está do lado de fora. Aqui diz: eis que estou à porta e bato. Quem está batendo? Quem está fora? O Salvador. Ele está batendo. Ele quer entrar. Agora, uma coisa que você precisa entender. Ei, olha para cá. Você aí, que não abriu a porta ainda para o Salvador. Essa porta, ela só abre pelo lado de dentro. A maçaneta
fica pelo lado de dentro. Então é você que precisa abrir a porta. Ele está batendo. Ele não vai invadir. Ele não vai, como um ladrão, bater nessa porta, escancarar. Não, não vai fazer isso. Ele vai pedir permissão. Tu vai permitir? Agora é a hora. Eis que estou à porta e bato. Ele quer entrar. Você vai deixar ele entrar? Você vai abrir o coração para ele nessa noite? Então diga, eu vou. Diga, eu aceito. Coloque aí, eu aceito. Você que não abriu o coração ainda, você que não aceitou o Salvador ainda, você que não é batizado ainda, ei, eu quero batizar você. Isso mesmo, eu quero te batizar. Você que não é batizado ainda, eu quero que você entregue a sua vida ao Salvador. Eu quero que você abra o coração para Ele e você se entregue para Ele. Não dá para ficar esperando. Agora é a hora. Ele está batendo. Você já tem o contato aí. Tu já tem o número que você vai mandar o WhatsApp dizendo eu aceito. Eu quero estudar mais a Bíblia, pastor. Eu quero ser batizado. Eu quero voltar para a igreja. Isso mesmo. Vai aparecer um número aí para você mandar uma mensagem dizendo eu aceito. Mandar uma mensagem dizendo eu quero ser batizado. Isso mesmo, eu quero batizar você. O texto diz: eis que estou à porta e bato. Ele quer entrar. Você vai abrir? Isso mesmo, você vai abrir? Abra, ele vai entrar. E quando ele entrar, ele vai transformar você, transformar o teu lar, transformar a tua família. Posso orar por você? Pela sua decisão? Eu posso orar para você celebrar agora, já que você já abriu o coração? Então fique em pé aí na sua casa. Isso, fique em pé. Isso mesmo. Eu quero orar contigo. Se você tiver com a Bíblia aí, eu quero que você pegue agora a Bíblia e coloque assim, ó, bem próximo do seu coração aqui. Isso, abraça a Bíblia. Abraça a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Ela é a carta de esperança. Feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado pela vida que foi garantida na cruz, pela morte do Salvador. Espírito Santo, obrigado porque tem trabalhado em nosso coração, um coração corrupto, um coração mau, um coração negligente, mas continua nos amando a si mesmo. Que amor é esse? Obrigado porque nos faz o convite nessa noite para irmos até o Salvador. E é isso, Senhor Deus, que muitos estão fazendo agora, estão abrindo o coração agora, estão chorando agora, dizendo: eu aceito o Salvador, eu aceito o sacrifício dele por mim, eu quero ser batizado, eu quero ser batizada, eu quero amar Deus, eu quero me preparar para o céu. Isso, abraça essa pessoa agora, Espírito Santo, e continue conduzindo a vida dela, para que ela possa ser uma pessoa transformada e se prepare para a eternidade. Perdoa os nossos pecados, salva-nos para o teu reino, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado pela tua presença conosco, foi algo assim extraordinário. Não esqueça que amanhã nós estamos aqui no mesmo canal, no mesmo horário, tá bom? Com mais um tema importante da palavra de Deus, isso mesmo. E amanhã vai ser o 4º episódio, Sinais de Esperança. Então, olha, tu já precisa mandar esse link aí para todo mundo que você conhece, para que ele possa também ser abençoado com a palavra de Deus. Amanhã é o 4º episódio, Sinais de Esperança. Então, amanhã estamos juntos em nome de Jesus.